Olha só que situação. Uma nova política do Mercado Livre, um dos gigantes do e-commerce, está gerando um conflito enorme com seus próprios vendedores. A plataforma está exigindo os preços mais baixos do mercado, só que os vendedores afirmam que, com as taxas que eles pagam, essa conta simplesmente não fecha. Vamos mergulhar nessa história para entender essa briga. Para a gente entender direitinho o que está em jogo, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, qual é exatamente essa nova exigência de preços? Depois, o dilema que isso causa para os vendedores. Aí, a gente vai fazer as contas para entender a matemática por trás da precificação. Na sequência, vamos ver as consequências que já estão acontecendo no mundo real e, por fim, qual tem sido a estratégia de quem vende por lá para sobreviver. Bom, tudo começou com um comunicado oficial. É a partir dele que a gente entende o que exatamente a plataforma passou a exigir dos seus parceiros de venda. A regra é bem clara e bem direta. Quem vende no Mercado Livre agora precisa garantir que seu preço ali na plataforma esteja entre os mais competitivos de todo o mercado. Ou seja, tem que ser igual ou, de preferência, até mais barato que em qualquer outro canal de venda. E claro, para quem não cumprir, tem penalidade. A plataforma avisou que vendedores com preços mais altos vão ser, na prática, rebaixados. Isso significa perder visibilidade nas buscas, ficar de fora das campanhas de vendas e não poder mais usar a publicidade da plataforma. Quer dizer, são ferramentas essenciais para o crescimento. Agora, essa exigência, que no papel parece até simples, né? Tenha o preço mais baixo. Só que ela gerou uma reação imediata e muito forte da comunidade de vendedores. E o motivo para isso é bem claro e tem a ver com uma realidade um pouco mais complexa. A mensagem do Mercado Livre é basicamente essa, bem direta. É um recado claro: ofereça o menor preço aqui na nossa plataforma ou então arque com as consequências. E aí vem a resposta dos vendedores, que resume perfeitamente o centro de todo o conflito. A lógica deles é: o Mercado Livre quer o menor preço do mercado, então tem que oferecer as menores taxas do mercado. Eles argumentam que uma coisa está diretamente ligada à outra. O preço final depende e muito das taxas da própria plataforma. Certo, mas então, será que é realmente possível para os vendedores cumprirem essa regra sem acabar perdendo dinheiro? Pois é, agora a gente vai entrar na parte da matemática e os números contam uma história bem reveladora. Para a gente visualizar isso melhor, vamos pegar um exemplo bem prático com um item de baixo custo. Imagina um pacote de pilhas que tem um custo de R$ 25 para o vendedor. O objetivo dele é ter uma margem de lucro de 15%. Vamos comparar como o preço final desse produto fica no Mercado Livre e na sua rival, a Shopee. E olha só que interessante o que acontece. Na Shopee, para ter o lucro desejado, o preço final seria de R$ 52,70. No Mercado Livre, usando o anúncio clássico, o mais básico, o vendedor consegue ser até mais barato vendendo por R$ 49,58. Perfeito, né? Só que não. O problema é que, para ter destaque e visibilidade de verdade, o Mercado Livre incentiva o uso do anúncio Premium. E aí, o preço sobe para R$ 54,30. Ou seja, ele fica mais caro que na concorrência. Para ter a visibilidade que precisa, ele é forçado a descumprir a regra de preço. E se com um produto barato a situação já fica complicada, imagina quando a gente fala de produtos mais caros. Aí, a discrepância fica muito maior, especialmente quando entram na conta os custos de frete que são calculados pela própria plataforma. Agora o problema fica gritante. Vamos pegar um móvel como exemplo. Para ter um lucro de 10% no Mercado Livre, o vendedor precisaria vender por R$ 389,90. Na Shopee, ele consegue um lucro parecido vendendo por R$ 309,90, R$ 80 a menos. O ponto crucial é: se o Mercado Livre forçar esse vendedor a igualar o preço da Shopee, ele não só deixa de ter lucro, como passa a ter um prejuízo de 7% a cada venda. Ele literalmente paga para trabalhar. Fazendo a conta, isso dá um prejuízo de R$ 22 por unidade vendida. Tudo isso só para tentar cumprir a nova política de preços. Nesse cenário, é matematicamente impossível para o vendedor ter lucro e, ao mesmo tempo, ser competitivo. E vale reforçar, isso não é só um problema teórico, uma simulação. Os vendedores já estão relatando o impacto real no dia a dia dessa nova política. Vamos lembrar o que a comunicação oficial do Mercado Livre dizia. A consequência seria a perda de visibilidade. Só que, na prática, o que está sendo compartilhado nas comunidades de vendedores sugere que a aplicação da regra está sendo bem mais dura do que simplesmente cair algumas posições nos resultados de busca. Essa mensagem que foi compartilhada por um vendedor mostra a realidade. O anúncio dele não foi só rebaixado, ele foi completamente pausado com a justificativa de que o preço estaria mais competitivo em outras plataformas. Ou seja, tornou-se impossível vender aquele produto ali.
E é importante entender que essa questão do preço não é um fato isolado. Ela se encaixa num sentimento mais amplo e crescente entre os vendedores sobre como é difícil operar na plataforma hoje em dia. Essa nova política se soma a uma lista de frustrações que já é longa. Mudanças constantes nas regras, bugs que nunca são resolvidos, quedas de servidor em momentos cruciais, exigências de catálogo que mudam toda hora. Tudo isso cria um ambiente muito imprevisível para quem depende da plataforma para viver. E essa frase de um vendedor, olha, resume tudo de forma poderosa. Minha estratégia de vendas do Mercado Livre se chama sobrevivência. Isso mostra que o planejamento a longo prazo ficou de lado. O objetivo principal se tornou simplesmente sobreviver à próxima mudança da plataforma. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, que vai além do Mercado Livre. Quando um marketplace, que é um ecossistema, aperta tanto seus vendedores, quem no final das contas paga o preço por isso? Fica a reflexão sobre o equilíbrio de poder no e-commerce.